Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, você é trunfo do Eterno. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro, café cappuccino hoje, afinal de contas. Ontem nós fizemos 670 cafés com Deus, mais de 2 anos. Estamos caminhando aí para 800, daqui a pouco 900, 1000 e assim vai. Aleluia. Muito bom. Você sabe que o café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá. O café de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler o versículo 3, né, como base, mas só para lembrar você que esse aqui foi um incidente terrível, um dos que mais marcou na vida do reinado de Davi. Tá? Trágico, bem trágico. Antes eu quero, né, justificar aí, ó, aqui em Minas Gerais está frio, hein? Aqui para a gente 17 graus, 16, 15, 14, é muito frio, porque a gente está acostumado com 38 graus, 40 graus, né? É natural aqui. Então, para nós é muito frio. Claro que minha filha lá em São Paulo, por exemplo, lá em São Paulo, o frio está batendo a 8 graus. Teresópolis, aqui perto de nós, aqui na região serrana, chegou a dar 6 graus na madrugada. Imagina, hein? Tem lugar aí, igual Nova Friburgo, tem partes de lá de Friburgo que dá 1000 metros acima do nível do mar. Você imagina o frio que é nesse lugar. Quanto mais alto, mais frio o clima, não é verdade? Nós estamos cá embaixo, além Paraíba, né? Cá no Rio Paraíba do Sul, né? Então é baixo. Aí nivelado com Três Rios, tal, Sapucaia, essa região toda aí, Leopoldina, Cataguases, então é lugar quente. Bom, Pirapitinga, assim vai. Vamos lá, minha gente. Bom, eu vou ler o versículo e nós entramos então no texto, mas quero te agradecer, você que tem compartilhado sempre, né? Eu preciso te agradecer, você que compartilha, você que dá aquele gostei. Eu te peço sempre, começou a assistir nosso vídeo, não esquece, dá aquele joinha, aquele gostei para nós, né? Quando você faz isso, naquele joinha que está lá, você clica em cima, né? Você está curtindo os nossos vídeos. Isso tudo o YouTube entende que é relevante e nos joga mais para frente, para ser mais visualizado, mais visto, né? E a chance de evangelização é muito maior quando você comenta, faz pedido de oração, quando você também compartilha, quando você se inscreve no nosso canal. Quero te agradecer, e você que não se inscreveu, eu te pedi encarecidamente que se inscreva, ok? Vamos lá. Capítulo 13 de 2 Samuel, versículo de número 3. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonathan era homem muito sagaz. Eita, sagacidade, você lembra de quem? Satanás, não é verdade? Aquele estilo, né? Que a serpente usou, maquiavélico, né? De esperteza, de malandragem. Então, esses são os perigos. A gente começa a aprender aqui, eu vou falar já do texto, né? do contexto. Lemos o texto aqui, ele tinha um amigo que era sagaz. Por que sagaz? Veja só. Amnon estava apaixonado pela sua meia-irmã. Era irmão. Meia porque era filha só de pai, não era filha de mãe.
tá? Mas é irmã, e Levítico condena união, casamento com irmão, com irmã, mesmo sendo de pai ou de mãe, né? Não precisa ser dos dois, mesmo sendo de um só, é condenável. Então, não conhecia a palavra. Filho de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi é rei, está reinando. E Aminon, ele era o mais velho, quer dizer, ele era candidato, ele era o príncipe candidato ao trono de Davi, à sucessão de Davi. Mas vê que ele cai numa paixão, que ele fica depressivo, tá? O texto chega a dizer que ele ficou doente, assim, né? Sem querer comer, depressivo, por causa dessa paixão. Ele guardando aquilo consigo, quando o seu amigo percebe que é alguma coisa errada, fala: o que está acontecendo? Abre teu coração para mim. Ele conta que ele está apaixonado por um amor que é impossível, uma paixão impossível, porque era sua irmã. Aí a sagacidade do cara: não, rapaz, faz o seguinte, você fica acamado, né? E como que está doente, fingindo que está bem doente. Aí o teu pai vai vir visitar, o rei vai vir visitar, a notícia vai chegar nele, eu faço chegar, né? Chegando a notícia nele, e você, quando ele vier te visitar, você fala: olha, pai, eu queria que a minha irmã viesse fazer aqui para mim uma comida e tal, né? Que ela viesse cuidar de mim. Pronto, ele vai mandar ela cuidar de você. Acabou. E assim foi feito. Mas a intenção era qual? Era justamente quando a irmã estiver sozinha, tá? Porque ele pediu que todos saíssem, ela estava sozinha fazendo lá uma comida para ele, tá? E ele pediu que trouxesse, desse na boca dele, como que ele estivesse fraco, né? Muito doente, debilitado. E quando ela vai fazer isso, ele agarra ela e revela o seu amor por ela. Ela fala: não, nós não podemos, nós somos irmãos e tal. E ela era virgem. E ele vai, estupra ela. Olha só. E além disso, ele envergonha ela. Por quê? Porque depois que ele acaba de fazer, de ter o ato com ela, ele despreza ela. E ela entra em desespero, né? Porque ela foi forçada a algo que ela não queria. E além dele ter feito isso, violentado a própria irmã, ele depois despreza, tem nojo dela. E aí ela sai de lá envergonhada. Envergonhada. Ela tentou de tudo, ela chegou a dizer para ele o seguinte: fala com o rei, quem sabe ele me dá a minha mão para casar com você. Claro que Davi não faria isso, porque ele conhecia que Deus condenava isso em Levítico, parece 17, né? Condenava essa... 17, não, 18. Levítico 18, versículo de número 11. Condenava até a morte esse tipo de relação, né? Não podia casar e não podia ter relação jamais, né? Mas não. O que Davi faz? Quando Tamar, que era a filha que foi estuprada, ela sai, ela rasga as suas vestes, ela se veste de cinza, jogando cinza sobre si, ela põe a mão sobre a cabeça e começa a prantear. Porque ela foi desonrada e aquele ato era um ato de quem ficou viúva, né? Como se tivesse ficado viúva. Então aquilo chamou atenção. E chegou a notícia, Absalão, que era irmão dela, percebeu que havia alguma coisa errada e perguntou a ela, e ela abriu o coração e contou para ele. Ele então esperou que o pai, diz a Bíblia, que o pai ficou irado, mas não tomou atitude nenhuma. Essa jovem irmã foi morar, ela era muito linda, muito, mas muito linda, diz a Bíblia.
Aliás, Davi teve filhos muito, muito bonitos, né? Absalão também diz a Bíblia que ele era muito formoso, muito bonito, lindo aos olhos das mulheres, né? Então veja só, Davi não faz nada com o filho. O tempo passa 2 anos depois, 2 anos depois. Absalão vai tosquear suas ovelhas, quer dizer, que ele estava cuidando de ovelhas, né? Ele tinha muitas, e a produção dele estava grande, e agora ele vai tosquear, tirar a lã, né? Para poder vender. Ele faz um banquete, chama todos os irmãos, chama o rei não estava ocupado, não podia ir, que era o pai dele, mas ele chamou todos os irmãos para irem, inclusive Amnon, que foi. Chegando lá, ele matou o próprio irmão, vingando a virgindade e o estupro da filha, da irmã dele, né? Da filha de Davi, que era irmã dele também. Entende? E aquilo foi uma desgraça no reino. Todos os outros montaram na mula e fugiram. Pelo jeito que os príncipes andavam muito de mula, então fugiram. E a notícia que chegou a Davi foi até que todos foram mortos por ele. Ele planteia, ele chora, mas alguém diz para ele, não foram todos. Os outros escaparam, fugiram. Na verdade, foi uma vingança que ele guardou contra Amnon, contra o seu irmão, porque o Senhor não tomou nenhuma atitude, quer dizer, o próprio rei não tomou, o próprio pai não tomou atitude. Eu costumo dizer o seguinte, Davi era um excelente homem de Deus, mas um péssimo pai, né? Porque vê que Absalão mesmo não foi criado com ele, foi criado com um avô que instigou, alimentou uma revolta nele até contra o próprio pai, porque ele depois se volta contra o trono do pai. Mas agora aqui, ele vinga, né, a virgindade de Tamar, da sua irmã. Entende? Então o texto ele é muito claro aqui para nós, ensina essa grande lição para nós. Qual é a lição que a gente pode aprender nesse texto aqui? Decisões. Cuidado com as decisões que você toma. Por causa de uma decisão, né? Porque o pecado começou a alimentar no coração de Amnon. E ele toma a decisão de ouvir um amigo, né? Porque tem esses amigos sagazes. Na verdade, aquilo ali foi uma orientação demoníaca, que quem anda com um amigo desse não precisa de inimigo, né? Porque você vê que a desgraça como foi feita. Aquele jovem que era candidato ao trono perde até a vida agora, por causa de uma loucura, de um incesto, de um estupro. E agora, o que acontece? Ele despreza a própria irmã, acho que no versículo 15, depois de Amnon se sentiu por ela, depois que ele a tomou, diz a Bíblia que ele sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que ele lhe votara. Disse a Amnon, levanta-te, vai embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora do que outra que se me fizesse. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Quer dizer, além de envergonhar, humilhou ela, desprezando, não quis nem ver mais a cara dela. Por quê? Porque era um desejo que o pecado levou ele a praticar e depois ele tomou aversão, odiou ela, nojo, teve nojo dela. Olha só, gente, como é que Satanás faz, né? Uma decisão mal tomada, porque a Bíblia diz que o pecado jaz à porta, mas
cabe a ti dominá-lo. A gente tem autonomia e autoridade contra o pecado. E as tentações, a Bíblia diz que a gente deve fugir dela. Foge da tentação, diz a Bíblia. O diabo você resiste, mas resiste o diabo, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a tentação, a Bíblia diz, foge dela. Certo? E ele estava sendo tentado por um desejo, né? Chamado de cobiça, um desejo desenfreado, que ele não se controlou. Ainda foi ouvir um amigo do cão, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Jonadab, o amigo dele, o camarada astuto, sagaz, maquiavélico, né? Preparando, desenhou para ele, quer dizer, a desgraça, o laço para pegar a irmã. Terrível, gente. E aí, eu aprendo aqui que decisões que Davi não tomou, que devia ter tomado, você vê, ele tomou uma decisão averso do que deveria tomar, ele deveria ter corrigido esse filho. Corrigido exemplarmente. Mesmo que talvez ele não matasse, porque a Bíblia, a lei determinava eliminar. Mas que ele desse uma lição bem dada naquele filho. Mas não, ele não deu. Ele irou, mas não tomou atitude nenhuma. Veja só. Talvez, por causa da consequência do pecado dele lá atrás, porque ele havia praticado também algo, ele não estuprou, mas ele, né, ele sendo rei, a mulher se submeteu a ele. Mulher de Urias, o qual, né, ele engravidou e tentando fazer o cara dormir com ela, não conseguia, porque o camarada era tão fiel a ele que veio de uma batalha e disse, não é justo eu deitar com a minha mulher, né, ter prazer, enquanto os outros estão lá correndo risco de vida, e isso pesa sobre mim. Ele não entrou em casa. Davi mandou embriagar ele, ele embriagou, mas não entrou em casa, quer dizer, aí ficou feio, ficou difícil. Aí o que Davi determinou? Eliminá-lo, botar na frente da batalha, deu uma carta a ele, levando a carta. Imagina se ele não fosse fiel, se ele abre aquela carta no caminho, ele voltava e matava o rei. E mandando uma sentença para ele de morte. Aquela carta que ele estava levando, ele levou uma sentença de morte. Que quando ele entregou lá ao general, o general viu que era para botar ele na frente de batalha para ele morrer. E assim aconteceu. Olha, que ele era fiel a Davi. Talvez por esse peso, Davi não tomou decisão. Ora, quanto ao arrependimento, a perdão de pecado, Deus lança, como a gente diz, no mar do esquecimento. Deus lança no esquecimento. Deus não vai lembrar dos teus pecados, não me lembrarei mais, diz o Senhor. Acho que lá em Isaías 43, entra em argumento comigo, ele diz, né? Apresenta suas justificativas, tá? Então ele vai falando ali no texto sobre isso. Então, Davi carregava aquele peso com ele, será? Ou porque o filho era o candidato ao trono? Não sei. Mas o fato é que deveria haver correção e correção exemplar. E por não haver, alimentou um desejo de vingança no irmão, no outro filho de Davi. Que por 2 anos alimentou aquilo. Quando todo mundo achou, né, que estava resolvido entre eles, é quando ele vai fazer uma festividade, aproveita da situação e mata, meu irmão. Manda embriagá-lo e vai e mata ele. Para vingar a humilhação, a afronta, a desonra da irmã. Entende, gente? Olha como que as decisões vão levando
A vida é cheia de decisão, você precisa tomar decisão a todo momento. Né? Fazer, não fazer, pecar, não pecar, agir, não agir. São decisões que precisam ser tomadas. Por isso que a gente precisa da orientação do Espírito Santo, do próprio Deus, que é o Espírito Santo, em nós, habitando em nós, quando nós cremos e recebemos a Cristo no coração, o Espírito Santo habita em nós. E qualquer pessoa, mesmo que ainda não tenha aceitado a Cristo, pode falar com Deus, Deus vai ouvir. Se você buscar socorro nele, ele é socorro bem presente, na angústia e na tribulação, em todo momento. Deus vai estar te orientando, te ajudando. Mas não, nenhum aqui, não busca. Sabendo da fé do pai, né? Do exemplo de honrar a Deus, como Davi, claro que ele era falho, e a Bíblia mostra essas falhas para nós, para mostrar que o ser humano é falho. Os filhos de Davi falharam. Davi falhou na correção, na educação para com seu filho. Um abismo vai chamando outro abismo. Ele não tomou atitude, o que aconteceu? Alimentou uma vingança no irmão, que mais cedo ou mais tarde, acabou sendo um pouco mais tarde, 2 anos depois, mas eliminou, matou o próprio irmão. Certo? Olha que situação. Quer dizer, Davi vai perde o amor de uma filha que é desonrada e ele não toma atitude nenhuma. E ele que havia pedido para a filha ir lá cuidar do outro filho. Amnon, com certeza, ficou distante do pai também, depois desse incidente. Mas Davi nunca falou nada. Nunca. Era um filho que ele não queria contrariar já, mas nunca falou não para ele. Esse é o perigo. Quando a gente não fala não, não aprende a falar não para um filho, para uma filha, aí vem o problema aí. Ele quer que faça todas as suas vontades. Quando não pode, mesmo transgredindo a lei, se faz. É triste. Há casos de pais que já pagaram preço pelos seus filhos, porque nunca falaram não. Os filhos. E aí? Sempre fez a vontade. Quando não pôde fazer, aí vieram as consequências. Criar filho não é fácil, mas com a ajuda de Deus é possível. Ainda mais no mundo difícil que nós vivemos. Amém? Criar filho, criar neto, criar pessoas, né? Trabalhar, liderar pessoas, não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Amém? Então, você está vendo? Toma uma decisão de obedecer ao Senhor. Toma uma decisão de deixar Cristo reinar no seu coração e dirigir os seus passos. Davi aqui não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus diria, corrija o teu filho. Mas não, preferiu calar, preferiu omitir. Só que as consequências vêm. Das nossas decisões vêm. Assim como se eu não aceitar Cristo, não deixar Cristo reinar no meu coração, as consequências virão. Porque Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que aceita Cristo, esse está salvo. Está livre de toda condenação. Recebe aí. Cristo Jesus, que morreu por nós, que deu a sua vida debaixo de tortura, chicotadas, coroa de espinho, crucificação, suportou tudo porque nos amou, para mostrar que a vontade de Deus é que prevalece. Ele cumpriu a vontade do Pai. Tanto é que ele disse lá no Getsemane, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloque todos o café com Deus que nos acompanhem, pedindo a graça, a misericórdia, que o Senhor converta corações a Ti, que tomem decisão, Senhor, ó Deus,
diante do Senhor, buscando a tua orientação, a sabedoria do alto céu, que vem do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Em nome de Jesus eu oro, pedindo que o Senhor, ó Deus, abra cada coração se abra para ti, o Senhor habite em cada coração que se abrir para ti, porque eu sou educado, o Senhor não força ninguém, mas o nosso coração tem uma maçaneta por dentro, nós que precisamos abrir e deixar que o Senhor entre, Deus amado, e tome posse de todos os compartimentos do nosso coração, e não deixar nenhuma sala trancada, deixar, Senhor, ó Deus, passar uma vassoura de fogo, e possamos, ó Deus, andar segundo a tua vontade e o teu querer, debaixo da tua orientação, porque é o melhor para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus, café cappuccino, hein? Te aguardo até o próximo, senta o dedo, vamos compartilhar.